Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e trazendo mais informações. A confiança do governo. Hoje é uma segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. Informação fresquinha chegando para você sobre a confiança que o governo nesse momento tem sobre a aprovação dessa PEC que está gerando tantas e tantas dúvidas. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Já desejo um começo de mês, um início de semana especial, tá? Olha, gente, o governo confia de fato que a Câmara Federal irá aprovar essa PEC dos precatórios durante essa semana. O deputado Ricardo Barros, que é líder governista, que é do Paraná, ele acredita que haverá um quórum suficiente. Próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, depois do feriado de amanhã, feriado de finados, e que o Planalto reunirá votos suficientes para aprovar finalmente essa PEC dos precatórios. O Auxílio Brasil é considerado essencial para poder alavancar os votos do presidente Bolsonaro para o próximo ano. A PEC dos precatórios deve ser votada nessa semana, segundo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. A expectativa do Palácio do Planalto é de que seja realmente aprovada sem muitas dificuldades. E o que é que foi dito? Abre aspas. Os líderes da base estão mobilizando suas bancadas. Muitas conversas estão rolando, muitos debates. Na quarta-feira, próxima quarta, nos reuniremos para uma avaliação. Acredito que teremos quórum suficiente e votos para aprovação da PEC. Fecha aspas, prevê o Ricardo Barros, líder do governo. A discussão da emenda constitucional foi encerrada na quinta-feira. O texto é polêmico, muito polêmico, está gerando muita atenção, muita expectativa, tanto para quem está no Auxílio Brasil, para quem está fora do Auxílio Brasil, apenas no auxílio emergencial, para o pessoal que está no Cade Único, aguardando uma seleção, as pessoas que aguardam receber os R$ 400, tudo isso depende dessa definição dessa PEC. E aí, esse texto muito polêmico está aí descontentando economistas de todas as tendências, inclusive do próprio Ministério da Economia, mas está sendo apoiado pelo ministro Paulo Guedes, porque é um pedido especial do presidente Bolsonaro. Ele antecipou, disse que ninguém iria receber os 400, abaixo dos R$ 400, e quer começar bem e muito bem. Para isso, o governo conta com essa aprovação nesse momento, principalmente depois das conversas que aconteceu nesses últimos dias, sábado e domingo. Para que uma PEC seja aprovada na Câmara, para uma possibilidade de pagar esse Auxílio Brasil de R$ 400, são necessários 308 votos a favor dos 513 deputados. A Câmara tem 513 deputados, é necessário 308 votos. Dificilmente a PEC será votada com menos de 450 deputados em Brasília. De acordo com o texto do substituto aprovado na comissão especial, haverá um limite para o pagamento dos precatórios, que são as dívidas judiciais do governo. O pagamento, pelo menos o parcelamento, dos precatórios para fazer o pagamento dos R$ 400 ao pessoal do Auxílio Brasil, depende muito dessa aprovação. E aí esse parcelamento desses precatórios de grande valor ocorrerá até 2029. Porém, os de até 60 salários mínimos, hoje que dá em torno de R$ 66 mil, serão pagos à vista. Ou seja, o governo se compromete em pagar nesse limite. O limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime do teto de gastos, que é previsto até o ano de 2036. Para o próximo ano, o limite será o valor pago em 2016, que dá 19,6 bilhões de reais, corrigido pelo IPCA acumulado do período, que é um total estimulado, pelo menos está estimado nesse momento em quase 40 bilhões de reais. O governo defende a aprovação da PEC, dos precatórios, com o argumento de que a medida abrirá espaço fiscal para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. A PEC é fundamental para abrirmos espaço fiscal para a implantação do novo programa destinado a socorrer a população vulnerável. Nós estamos falando do Auxílio Brasil, estamos falando de milhões de brasileiros que continuarão a ter o apoio do governo. Quem disse isso foi o deputado líder do governo, o Ricardo Barros. Na última sexta-feira, o Bolsa Família foi pago pela sua última vez, depois de 18 anos de sucesso. Bem, sobre a questão do auxílio emergencial, criado pelo ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva para substituir o Fome Zero, o Bolsa Família foi a grande marca dos governos petistas. Por essa razão está sendo extinto pelo presidente Bolsonaro, que ainda não tem uma marca social do seu governo. O auxílio emergencial de R$ 600 concedido durante a pandemia, que havia alavancado a sua popularidade, acabou. Inclusive, chegou a pagar a cota dupla de R$ 1.200 às mães. Com a inflação e a pandemia, a sua popularidade simplesmente despencou. O novo programa está sendo lançado com claros objetivos eleitorais, tanto que sua existência está prevista apenas até o final de 2022, até dezembro do próximo ano. A oposição vem criticando muito, falando de um calote do governo junto aos credores judiciais e também a extinção do Bolsa Família. Por isso, a grande possibilidade da emenda, depois de aprovada, ser judicializada, ou seja, tudo documentado. A PEC dos precatórios também muda o cálculo do teto de gastos, o que permitirá que o governo gaste mais de 91,6 bilhões de reais no próximo ano, acima do atual teto de gastos. Segundo a Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, o parcelamento de precatórios, que são as dívidas do governo reconhecidas pela Justiça em caráter definitivo, abrirá uma brecha para 44,2 bilhões de reais fora do teto de gastos no próximo ano. Com a mudança do cálculo do teto, que era feito de junho a junho, de um mês, aliás, de junho a junho, né? Ou seja, de um início de um mês ao final do outro ano, também no mesmo mês, de junho a junho, e aí passará a ser calculado de janeiro, início do ano, até dezembro do final do próprio ano. Essa é a mudança que o próprio governo vem trabalhando que aconteça. A PEC, nesse caso, aumentará o déficit fiscal em mais de 47 bilhões de reais, sendo que 45 bilhões de reais para o Executivo e 2 bilhões de reais para os demais poderes. Com essa nova regra, o governo também terá uma folga fiscal de quase 39 bilhões de reais agora em novembro e também no próximo mês de dezembro, mas o próprio texto da PEC limita o aumento aí para 15 bilhões de reais. De acordo com o secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, o Ariosto Kulau, esses 15 bilhões de reais poderão ser usados apenas para ampliar a vacinação contra a Covid-19 ou em ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico, ou seja, entraria aí a questão também dos pagamentos dos R$ 400 do Auxílio Brasil. Bem, sobre esse déficit primário que muitos da oposição falam, o que une o Palácio do Planalto e o Centrão na aprovação dessa PEC dos precatórios é um novo programa social do governo, Auxílio Brasil, estimado em pagar R$ 400 no mínimo até dezembro do próximo ano, com previsão que o governo do presidente Bolsonaro deseja agora para novembro. Mas há uma grande dificuldade porque o governo vinha acreditando que iria aprovar isso logo nos primeiros dias de votação, não conseguiu. E agora teve esse final de semana com muitas ligações, várias trocas de acordos, e aí é outra ideia, é outro pensamento que agora consiga aprovar na quarta-feira, na quinta ou na sexta durante essa semana. Segundo o líder Ricardo Barros, esse valor será mantido, os R$ 400. Um novo secretário especial do Tesouro, Esteves Colnago, estima que o impacto do gasto adicional da PEC em outros parâmetros das contas públicas, como fundo partidário e emendas e relator, em 91,6 bilhões de reais, que elevarão o déficit primário e a dívida pública no próximo ano. Com a PEC dos precatórios, as despesas primárias do governo central, o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, saltarão de 17,5% do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos, vai partir de 17,5% para 18,4% no próximo ano. Esse déficit, que é o déficit primário, resultado negativo das contas do governo sem os juros da dívida pública, passará de 0,5% para 1,4% do PIB. Os impactos no orçamento em 2021 já estão calculados. Os 15 bilhões de reais liberados do teto de gastos elevarão os gastos primários de 19% para 19,2% do PIB. A projeção de déficit primário subirá de 1,6% para 1,8% do PIB neste ano, ou seja, o governo está apostando que consiga aprovar essa PEC agora, durante essa semana. A semana passada não conseguiu. Já essa semana,
segundo o ministro, aliás, o deputado Ricardo Barros, líder do governo, acredita que agora vai conseguir. Alex, isso quer dizer que é mais uma esperança. É mais uma esperança. O negócio agora é aguardar, ver se o governo consegue, de fato, aprovar isso. É ficar na expectativa. Olha, teve uma mudança também sobre a questão de demissão. O governo proíbe demissão de pessoas que não se vacinaram contra a Covid. Várias empresas estão ameaçando alguns funcionários. Isso está generalizando em várias partes do país. E agora o governo enviou uma nota. Acompanha aí da tua opinião. O governo proíbe a demissão de pessoas que não se vacinaram contra a Covid. Preste atenção aí, o próprio Onyx Lorenzoni falou a respeito desse assunto. Acabei de receber aqui a minuta da portaria que deve ser publicada durante a tarde de hoje aqui do Ministério do Trabalho e da Previdência, que eu assino nesse momento, que estabelece proteção para o trabalho no Brasil. Nós temos tido notícias de empresas e também de áreas do setor público que estão demitindo pessoas ou ameaçando de demissão ou não contratação para as pessoas que não apresentarem o certificado de vacinação contra o Covid. Primeiro, tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há o livre-arbítrio, há uma decisão que é de foro íntimo de cada pessoa. O Brasil fez um grande esforço através do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já é o terceiro país que mais vacina do mundo. Agora, a escolha de que se vai ou não receber a vacina pertence apenas ao cidadão ou à cidadã. Está no âmbito da sua liberdade individual e isso tem que ser respeitado. Pode ser uma companhia aérea, uma distribuidora ou uma loja. Tem que respeitar a legislação brasileira e respeitar os direitos dos cidadãos brasileiros. E por isso que a portaria foi emitida proibindo toda e qualquer demissão por esta razão.